Graça e paz da parte do Senhor Jesus. E aqui estamos nós mais uma vez na Tarde das Mulheres. Eu sou Cíntia Rios, estou falando diretamente da cidade de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, e é uma imensa alegria ter a sua presença, a sua audiência e ainda mais para aquelas que são as nossas multiplicadoras, que pegam esse link aí que você já está nos ouvindo, nos acompanhando, seguindo conosco, caminhando conosco, compartilha com outras mulheres. Ainda dá tempo por você fazer isso. Hoje de uma forma muito especial. Hoje é uma data magna, mulherada. Hoje nós estamos completando o bicentenário da nossa independência do país. Que data majestosa! Essa é uma data muito especial, então a nossa tarde hoje promete reflexões, uma autoavaliação, de fato, do nosso papel referente à nossa nação. Daqui a pouquinho a gente vai adentrar um pouco mais nessas questões, meditar nos textos da Palavra de Deus. Eu quero ler também um texto que foi escrito pelo nosso Major Capelão Daniel Alves, da Força Aérea, o nosso querido pastor, o meu marido, e nós vamos refletir um pouco sobre qual será de fato o papel da mulher cristã para o progresso da nação. Será que nós temos alguma função? Será que nós temos algum papel? Será que nós estamos deixando de fazer alguma coisa para que a nossa nação tenha um progresso ainda maior e melhor? Não perca, fica aí ligadinha que a gente vai conversar um pouco sobre os princípios bíblicos e o desejo do nosso Deus para a nossa vida. Pois bem, eu gostaria então de antemão ler um texto já, inicialmente um versículo bíblico, para você já começar a entender sobre o desejo de Deus sobre a nossa vida, sobre o papel maravilhoso da mulher cristã para o progresso dessa amada nação chamada Brasil. Encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O versículo nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você já parou para pensar que riqueza de promessa de versículo? Ele começa com uma condicional, ou seja, se eu fizer isso, se você fizer isso, se o meu povo, se a mulher que se diz cristã, fizer o quê, Cíntia? Observem aqui, ó, nós temos alguns verbos que ele traz no texto. Se o meu povo, ou se eu e você, que se chama pelo nome de Deus, que diz que é filha de Deus, aí vem os verbos: se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, ou seja, como consequência, se eu e você fizermos tudo isso, o Senhor vai nos ouvir, vai nos perdoar os pecados e vai sarar a nossa amada nação chamada Brasil. Então, esse versículo já começa nos trazendo esperança, já começa nos trazendo uma expectativa de dias melhores. Mas não esqueçam, existem condicionais. Eu e você precisamos tomar algumas posturas ou algumas atitudes que verdadeiramente, chamando pelo nome de quem tudo pode, que é o nome do único Deus vivo e verdadeiro, teremos um Brasil diferente. Seremos famílias diferentes. O povo vai ser um povo feliz, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pois bem, eu gostaria de já trazer então o texto produzido, escrito pelo nosso Major Capelão, como eu falei para vocês, Daniel Alves, que nos escreveu assim: bicentenário da independência do Brasil. No dia 7 de setembro, o Brasil comemora o dia da sua tão sonhada e sangrenta independência. Há 200 anos, as margens plácidas do rio Ipiranga testemunharam o brado retumbante de um povo heróico que anelava tanto pela sua independência e soberania que a própria vida não lhe fora custosa, ao ponto de preferir a morte a continuar à mercê da tirania. Contemplar a coragem de homens como Dom Pedro, que afrontou os valores da escravidão,
de Tiradentes, que acabou sendo executado por defender a liberdade do nosso país durante o processo da Inconfidência Mineira, e de tantos outros que anteriormente morreram na luta por este ideal, nos inflama e desafia a despertar-nos da dormência causada pelo marasmo da injustiça e corrupção, bem como nos insufla a amarmos e valorizarmos o nosso solo pátrio. Orgulho de ser brasileiro? Não. Orgulho é um sentimento pecaminoso que faz uma ponte curta da alegria para a jactância, impedindo-nos de enxergar os erros, tornando-nos insuportáveis do ponto de vista do alheio. Desprezo pelo Brasil? Isso também não. Este outro extremo que voluteia na ingratidão e impede-nos de crescer, nos torna traidores de nós mesmos e cria uma atmosfera tão negativa que fatidicamente nos exila no abismo da insatisfação. Amor à pátria. Isto sim, deve sempre haver em nosso coração. Amor que não menospreza e nem romantiza. Amor que aceita e se identifica. Amor que respeita e também valoriza. Amor que aplaude e denuncia. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou a nossa pátria terrestre, se identificou com ela, encarnou-se nela e morreu por ela a fim de salvá-la. Assim também nós, seus filhos, instigados por tão superior exemplo, devemos amar e servir nosso vasto e multicultural Brasil, mostrando que somos um povo que não foge à luta, mas ergue a clava forte da justiça esboçada em princípios éticos e morais elevados, que expurgará de nossa mãe gentil o tal do jeitinho brasileiro que nos deforma e desmoraliza. O gigante adormecido precisa ser despertado, pois em meio a tantas mazelas e corrupção, é inadmissível continuar dormindo em berço esplêndido. Ergue-te, ó impávido colosso, a batalha e batalha por um futuro de paz, já que tens tantas glórias no passado. Mostra teu amor próprio através de atitudes claras e irrepreensíveis. Torna-te padrão e magnetiza no teu nobre exemplo uma postura coerente que emudeça a ignorância dos insensatos e fortaleça os elos dos que constroem a paz. Desvencilha-te de todo o mal, purifica-te de todo erro, quebra todo o pacto de injustiça, reconcilia-te com os teus semelhantes, renova a tua mente e não te esqueças do Senhor teu Deus. Agindo assim, demonstrarás ser verdadeiro o teu amor e assim poderás cantar livremente, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Major Capelão Daniel Alves, da Força Aérea Brasileira. Que riqueza de texto! Você parou para pensar um pouquinho na profundidade desse texto escrito? Esse é o desejo da minha vida, da sua vida, certamente como mulher brasileira, cidadã de bem, que quer ver o nosso vasto país cada dia progredindo. Então eu e você precisamos observar, analisar qual é o nosso papel da mulher cristã para que a nossa nação venha verdadeiramente a progredir. Antes de iniciar e ler o texto, eu gostaria de fazer uma oração pelo nosso país. Vamos curvar a nossa cabeça, mesmo aí onde você estiver, ou fechar os seus olhos, se você puder. Senão, você apenas ouve a oração e junte-se a nós nessa hora. Senhor, nosso Deus querido,
nós queremos interceder pela nossa nação, nossa amada pátria chamada Brasil. Foi aqui que o Senhor nos fez nascer, é o país que nós amamos, é o país que o Senhor tem nos feito crescer, progredir, se desenvolver. Mas nós queremos interceder, Senhor, pelas autoridades constituídas no nosso país, porque a Tua palavra diz que toda autoridade foi constituída por Deus, que o Senhor lhes conceda graça e sabedoria, para que eles, onde quer que estejam, Senhor, tanto autoridades civis como militares, possam desempenhar o seu papel, de forma que o Teu nome seja engrandecido. Que o nosso sonho de ver a nossa pátria curada, sarada, de falsos deuses, de idolatrias vãs, de corrupção, de mazelas, de gritos nas ruas, de violência, de fome, de tantas coisas que muitas vezes nos assolam e entristecem o nosso coração. Ó Deus, a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nos ensina nesta hora, instrui a nossa pobre alma para refletirmos sobre o nosso papel, cada mulher que nos ouve nessa hora, a começar em mim. Que nós possamos colocar em prática aquilo que ainda está deixando a desejar, buscando ao Senhor acima de todas as coisas, observando os princípios da Tua palavra, para que a começar dentro do nosso lar e ao estender dos nossos passos, quer sejam no nosso trabalho secular, na nossa vizinhança, nos nossos familiares, onde quer que a gente esteja, que o Teu nome seja exaltado e engrandecido, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Se Tu fores verdadeiramente o Deus da nossa nação, o nosso povo será feliz. Por isso fala ao nosso coração nesta hora. É a oração que Te fazemos e agradecemos pelo nosso amado Brasil, pelos 200 anos de independência, pelo bicentenário e por esse tempo que o Senhor nos proporciona de poder vivenciar esse marco histórico. Ajuda-nos, Senhor, para sermos mulheres cristãs que desempenhem bem aquilo que o Senhor prescreve na Tua palavra, o nosso papel, para que a nossa nação tenha um progresso a partir de cada um de nós. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Vamos dar uma observada. Hoje nós não vamos falar sobre nenhuma mulher específica, excepcionalmente, né? Você que está chegando agora, a nossa série que já temos estudado é Vivificadas pela Palavra. E hoje o nosso intuito é que o Senhor vivifique a sua vida, você como mulher que vive na nossa amada nação chamada Brasil, para que você faça a diferença aí onde você estiver, procurando ser uma cidadã de bem, procurando ser uma esposa que cumpre os princípios do Senhor, uma mãe, uma irmã, uma sogra, uma nora, não importa qual o seu estado parental, qual o nome que nós vamos dar agora, né? Mulher solteira, mulher casada, mulher viúva, mulher divorciada, você é muito bem-vinda aqui na nossa Tarde das Mulheres e o nosso intuito é, à luz das Escrituras, extrairmos algumas lições que Ele tem para nós nesta hora. Então eu gostaria de convidar você aí para abrir no livro do Salmo de número 144, nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 15, não vamos ler todo o capítulo, mas você pode fazer assim aí na sua casa depois, onde quer que você esteja, mas nós vamos nos deter a partir do versículo 12, tá? Versículo 12, 13, 14 e 15, são estes os versículos que leremos agora. Nos diz assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim suceder. Sim, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Que maravilha de texto! Quão rica promessa o Senhor traz para trazer esperança verdadeira ao nosso coração. Aqui estão
o alvo ou o desejo daquilo que deve ser real nos nossos dias. Agora eu gostaria de perguntar para você, é este cenário que nós temos vivido dentro da nossa nação? E quando eu falar nação, eu gostaria que você não ficasse pensando simplesmente em autoridade A, B ou C, mas eu gostaria que você pensasse na sua vida. Hoje o nosso tema é o papel da mulher cristã para o progresso da nação. Então nós vamos refletir a partir das nossas atitudes, cada uma de nós, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, inclusive por quem a gente coloca como autoridade, no caso através da votação, para presidir a nossa nação, certo? Então, sempre que eu me referir aqui nessa tarde, como anda o nosso país, será que é isso que nós temos visto? E esquece aquela frase, sempre assim, isso está acontecendo porque fulano, ciclano. Não, nós queremos pensar sobre o nosso papel, a nossa responsabilidade. Como é que nós vivemos, meninas, em um país que se diz majoritariamente cristão, não é? Quando a gente fala cristão, a gente coloca o catolicismo, o cristianismo de forma geral, e a gente não percebe uma mudança de acordo com a estatística numérica de que os cristãos, os evangélicos estão ampliando, estão aumentando a massa, o povo maior é católico ou evangélico, e a gente não vê diferença nenhuma nas atitudes da nossa nação. Tem alguma coisa errada e nós precisamos começar a refletir. Será que nós não temos deixado a desejar de desempenhar o nosso papel como nós deveríamos? Então, o texto que nós lemos, é claro que o Senhor traz algumas promessas e nós vamos aqui alistar algumas bênçãos de Deus reveladas nas Escrituras para a nossa nação, referente a algumas áreas. Mas eu queria que a gente pensasse, será que tem sido essa realidade hoje em dia? Será que nós vemos exatamente assim como nós lemos no Salmo? Ou será que esse aí é o ideal de Deus para nós, mas a gente ainda precisa refletir sobre o que é que está faltando para que a gente veja verdadeiramente uma nação feliz, uma nação cujo Deus é o Senhor. É a única forma de uma nação se considerar feliz, é aquela que tem como Deus o seu único e suficiente Senhor. E é aí onde a gente queria conversar um pouquinho, porque a maioria do povo brasileiro, né, nós temos um país laico, onde a liberdade religiosa e cristã, a liberdade do ir e vir, por exemplo, à igreja, porque existem países que são totalmente contrários ao cristianismo, que existe uma perseguição ferrenha daquele que se diz cristão, inclusive não uma perseguiçãozinha assim curta, pequena, mas a ponto de perder a própria vida, de ser perseguido, de não poder ter o contato. Imagina ler as escrituras ou coisa do tipo, ir a uma igreja, você pode até cultuar o seu Deus, mas não tem cara de igreja, você não pode ficar nessa questão aí, eu estou indo no culto, eu não estou. Não é o caso do nosso país. Nós temos essa liberdade cristã, essa liberdade religiosa. E o que é que nós temos feito diante de tudo isso? Diante de tantos benefícios que eu e você tem tido. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nós somos um povo que temos muitos privilégios, que o nosso amado país tem sim muitas belezas, muitas riquezas, muita produção de muita coisa. E por que é que muitas vezes nós não vemos essas questões em relação aqui que nós lemos sobre os nossos filhos, sobre a economia, sobre a própria cidade, o que é que está acontecendo? Então eu gostaria de extrair aqui para o nosso coração algumas lições que eu e você precisamos começar a pensar sobre as promessas de Deus em relação ao que lemos, em relação a alguns aspectos da nossa vida. Então, existe aqui 3 bênçãos que o texto nos traz. Primeira bênção, a bênção sobre os filhos. Observe aí no versículo 12, que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas. Primeiro fala dos filhos, depois fala das filhas. E as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. O que significa filhos que são
tidos como pedra angular, como na sua mocidade plantas viçosas. Vamos parar e pensar um pouquinho na grande maioria. Claro, meninas, que o que eu estou falando aqui, toda regra é exceção. Mas na grande maioria, como é que nós vemos aqui fala inclusive na mocidade, né? Lá quando eles chegarem na mocidade, eles se tornam plantas viçosas, ou seja, é uma ideia de produtividade, de desenvolvimento, plantas que verdadeiramente crescem, produzem, frutificam. É assim que a gente tem percebido a nossa mocidade? É assim que a gente tem abordado o cenário do nosso país, observado e visto? Ou será que o que nós temos visto é exatamente o contrário? A nossa mocidade muitas vezes adentram para se desenvolver academicamente nas faculdades, muitos deles se perdem com as ideologias vãs que são faladas ali dentro. Você deve conhecer, enquanto estou falando isso, talvez você tenha passado por essa situação, ou talvez você que é mãe, está nos ouvindo, esteja passando por essa situação. Muitas vezes filhos que foram educados nos caminhos, inclusive do Senhor, e que hoje, antes corriam tão bem, hoje estão tão longe, não querem mais saber. Filhos que têm sido levados pela ideologia. Quando a gente fala, né? A gente observa desde crianças pequenininhas sendo ensinadas nas escolas a escolher. Como assim escolher se é menina ou se é menino? Essa é uma realidade que já existe no nosso país. Parece-me que o corpo físico já não é mais suficiente para definir o que é uma menina, o que é um menino. O que é que está acontecendo? Como nós podemos, como mulheres, observar o nosso papel, a nossa função? Será que nós, como mães, ou mulher, cidadã brasileira, né? Porque você pode ser que você que esteja nos ouvindo ainda não seja casada, não tenha filhos, mas você tem um contexto de algum primo, de sobrinho na sua família. E eu fico a me questionar. Quando a gente observa as mães que muitas vezes não têm educado seus filhos nos caminhos do Senhor, que têm deixado entregue simplesmente um celular em suas mãos para passar o resto do dia, enquanto elas correm através de trabalhos, através do ter. Não somos contra o trabalho dignifica a mulher, o trabalho é bíblico, nós temos várias mulheres que trabalhavam fora, é uma forma de providência divina, do sustento, mas o que eu quero dizer é que nada substitui a sua função dentro da sua casa, como mãe, como esposa, como filha, e nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque se nós olharmos para gerações que não estão tão longe de nós vemos que a nossa geração é uma das gerações que mais tem conforto. Tudo que o filho quer, ele ganha, ele recebe, o pai se sacrifica para dar aquilo que ele quer. E gerações tão próximas como das nossas avós, das nossas mães, na grande maioria, não tinham. Imagina se o teu conforto que nós temos hoje. E eram muito mais resilientes, sabiam muito mais ouvir um não. Hoje em dia, se a gente vai dar um não para o filho, a gente tem que pensar, ficar naquele melindre. Aí quando você observa que a mulher engravida, muitas delas, muito cuidado. Aí parece-me que o filho, assim, é quem faz a agenda da casa, não é o filho que se adequa, é a família que se adequa, no sentido de virar algo que domina toda a casa. Estou falando de filhos porque o texto nos diz, no versículo 12, que o Senhor diz que os nossos filhos, na sua mocidade, devem ser, o desejo do Senhor, que eles sejam plantas viçosas, ou seja, produtivos, desenvolvidos, enraizados, profundos, frutíferos. E não tem sido, infelizmente, essa realidade. Fala sério, é isso que nós temos visto nos nossos dias. Obviamente que nós temos muitos filhos e jovens que têm sim se desenvolvido, têm contribuído, trazido parcelas de contribuição para o nosso país, para a família, têm obedecido aos pais, como a Bíblia diz. Não tem sido contrário à rebeldia, à desobediência, a tudo que não condiz com os preceitos bíblicos. Mas na grande maioria,
nós não temos visto essa mocidade, os nossos filhos tomando as rédeas como plantas viçosas, como aqueles que são produtivos, como aqueles que têm iniciativa, como aqueles que são resilientes, como aqueles que sabem ouvir o não, como aqueles que têm disciplina, como aqueles que têm metas, têm alvo, têm objetivo. Não é à toa que a gente observa uma das maiores progressões das doenças desse século, que é a ansiedade, que é a depressão, que é a tentativa de suicídio, porque não é uma crise existencial gigantesca. Então, meninas, nós precisamos clamar ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo salva, porque isso aqui não é um passo de mágica, isso aqui não é uma varinha de condão, isso aqui não tem um gêniozinho da lâmpada que vai nos dar, mas isso aqui é algo que, se você ler o contexto, os versículos anteriores, você vai observar que eu e você temos um papel fundamental, principalmente nós mulheres, na educação dos nossos filhos. A educação dos nossos filhos não deve ser terceirizada. Nunca, jamais. Nós precisamos gastar mais tempo, desde quando eles estão pequenininhos. Aí você diz assim, ah, mas filho criado, trabalho dobrado, né? Aqueles que já têm filhos maiores, quando a gente tem eles estão pequenininhos, que a gente ouve essa frase, a gente não entende muito bem e até pensa assim, lá vem, tá desprezando aqui o meu. Imagina, dorme pouco, tem que levantar para dar de mamar, né? Tem que ficar trocando. Esses são os menores trabalhos. Anime-se. Quero trazer esperança ao seu coração. E é proposta do Senhor. O Senhor fez a mulher para ser mãe de filhos, frutífera. Eu quero incentivar, inclusive, a você, porque nós defendemos a família. Mas o que nós queremos é comparar, ou contrastar nossa realidade aos preceitos que o Senhor tem colocado nos nossos dias. Nós precisamos de mães que busquem sem cessar ao Senhor. E preste bem atenção. Às vezes a gente diz assim, ah, mas como é que a gente faz isso? Os nossos filhos, eles começam a ver o nosso exemplo dentro de casa. E eu já faço uma pergunta para você. Se os seus filhos procurarem imitar, que tipo de cidadão eles vão ser? Se eles procurarem a ser uma cristã exatamente como você é, será que eles honrarão o nome do Senhor? A Bíblia diz que nós somos chamados para ser luz no meio das trevas. E a luz é incrível. A luz não precisa ficar brigando com as trevas. Pensa apenas no interruptor de luz. Está lá o interruptor na sua sala, não é isso? Quando você entra, normalmente está no escuro. Basta um clique, a luz chega. Basta a luz chegar para que as trevas se dissipem. O que é que nós vemos hoje? Uma luz que não faz diferença. A gente convive com pessoas muitas vezes 1 ano, 2 anos, a pessoa nem desconfia que você é uma mulher cristã. Quanto mais para querer servir a esse Deus que você serve. Então, meninas, nós precisamos reavaliar o nosso conceito. Não basta sermos religiosas, não basta apenas ir e vir à casa do Senhor, mas precisamos ter uma vida com Deus, uma vida de piedade, saber quem é esse Deus, e não tem como você saber quem é esse Deus se você não se debruçar nesse livro sagrado, se você não fizer uma caminhada bíblica diária, se você não buscar ao Senhor diariamente, se você não buscar sem cessar, orar e buscar e se humilhar e confessar os seus maus caminhos, porque eu e você precisamos reconhecer que todas nós temos áreas para melhorar. Então o texto traz aqui a questão dos filhos, e quando fala de filhos não tem como desassociar de mães. Então talvez você esteja dizendo, mas Cíntia, aqui não está falando, né, dos filhos? Exatamente, mas não existe filho sem mãe. Então a gente precisa puxar a responsabilidade para a nossa vida. Eu e você precisamos ser mulheres segundo o coração de Deus. Eu e você ainda estamos longe do ideal de uma mulher cristã, daquilo que o Senhor deseja. Será que você consegue entender que nós temos uma responsabilidade no nosso modo de viver em relação à nossa família, à nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país? Basta uma família que verdadeiramente é estável e busca a Deus de fato e de verdade, ela freia o mal. E isso tudo começa a partir da mulher, do marido, do constituir família, para que depois venham os filhos. Quando nós tivermos uma atitude diferente, quando nós formos cristãs diferentes, quando a nossa vida verdadeiramente ela for igualitária, ou ela for equiparada
a teoria e a prática, o nosso nação vai ser outro, o nosso país vai ser outro, o progresso da nossa nação vai ser outro. Agora é uma triste realidade que nós vemos. Falamos que temos Deus, mas não vivemos Deus. As nossas ações, o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir. Nós vemos muitas vezes tantas coisas erradas e nós condizemos com elas. Muitas vezes não sabemos discernir a mão direita da esquerda. Se alguém quer saber sobre o nosso maravilhoso Deus, a gente não tem argumento bíblico. Qualquer um que fala em nome de Deus, a gente diz, tá falando em nome de Jesus, então tá valendo. Como que os nossos filhos na mocidade serão plantas viçosas? Terão progresso? É óbvio que eu devo dizer que eu e você precisamos buscar claramente e entender que tudo que a gente faz, se o Senhor não for adiante de nós, nós não teremos bom êxito. E não é porque eu faço que os meus filhos serão salvos, porque eles são salvos pela graça e não vem de obras. Mas eu e você temos a responsabilidade humana de procurar ser a melhor mãe cristã, baseada nos princípios bíblicos. Só que nós somos fracas, nós somos pequenas e nós precisamos da maravilhosa graça de Deus na nossa vida para que a gente esteja diariamente fazendo aquilo que o Senhor promete na sua palavra, buscando amá-lo e servi-lo de todo o nosso coração. Então, sobre os filhos, tem essa ressalva aí, de que eles vão desenvolver bem as tarefas, porque serão plantas viçosas na sua mocidade. Como precisamos clamar pela mocidade? Quando a gente fala de mocidade, tem um texto da Bíblia, um versículo que diz assim: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Minhas queridas, não é esta a realidade que nós vemos. O Senhor diz que os nossos jovens são fortes, mas muitas vezes nossos jovens, eles estão perdidos, eles estão muitas vezes entulhados nas drogas, eles estão sendo influenciados por qualquer ideologia que se diz, eles estão normalmente sem nenhum tipo de disposição para ir adiante, de disciplina, para trabalhar, para estudar, para alcançar os seus alvos, seus objetivos. Muitos deles querem conseguir as coisas, mas querem conseguir de uma forma bem fácil e rápida, e não é assim que funciona. Você sabe o que eu estou falando. Então nós precisamos clamar, suplicar, conforme o texto primeiro bíblico que eu li para vocês: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, aí lá dos céus eu vou ouvir o seu clamor, vou perdoá-los dos seus pecados e vou sim sarar a sua terra. Mas as promessas do Senhor não são apenas para os nossos filhos, filhos que eu falo aqui, meninos, né? No mesmo versículo 12 diz, a bênção também sobre as filhas, né? Que elas serão, aqui ó, nossas filhas serão como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, ou seja, nossas meninas serão sustentáculo, nossas meninas serão auxiliadoras idôneas, né? Nossas meninas serão meninas fundamentais para grandes conquistas. Mas como? Se nos dias de hoje a gente vê o feminismo se alastrando, ditando, dizendo que a mulher não deve ser assim, deve ser assado, que os tempos bíblicos, os tempos antigos, imagina se elas ouvem essa própria palavra, né? Auxiliadoras idôneas, esse foi o papel que Deus nos fez. Nós mesmos, infelizmente, muitas vezes, sutilmente, ensinamos as nossas próprias meninas: não, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Isso é correto, tá? Presta bem atenção no que eu estou falando. Precisa sim estudar, precisa sim trabalhar, para que você não dependa de ninguém, para que você não dependa de homem nenhum, para que você ganhe mais do que ele, porque você vai dominar o mundo. Só um pouquinho, o Senhor fez o homem e a mulher, e quando a gente inverte os papéis, dá confusão. Nosso papel é de ser auxiliador idônea. Não existe função maior ou menor, existem papéis diferentes. Felizes porque o Criador sabe o que é que cada um de nós deve desempenhar. E é por isso mesmo que nós temos visto a ruína das famílias nos dias de hoje. Nós vemos umas meninas de 10, 11 anos, a gente tem trabalhado bastante com aconselhamento, o lamento das famílias, o choro nas praças, meninas apaixonadas por meninas, porque entram na crise existencial, porque o colega diz que é assim, e assim vai. Agora, a minha pergunta é: e como é que você vai nortear quando as coisas fogem do seu controle? O que é que você vai fazer?
há esperança para você. Existem coisas que dá para você arrumar, existem coisas que fogem do seu controle. E você precisa entender que em todas elas, o nosso Deus quer tomar as rédeas, tem poder para transformar e quer que os nossos filhos, tanto meninas como meninos, sejam e vá adiante para uma geração, tanto agora como futura, com grandes conquistas, com grandes contribuições para a nossa nação. E tudo começa de onde? Tudo começa das mãos daquela que embala o bebezinho, desde pequenininho, né? Ah, mas eu vou ser aquela que vai embalar. Os grandes homens e mulheres da nação, de qualquer nação, passaram por mães que embalaram o berço, que cuidaram deles enquanto choravam, que incentivaram, que disseram não desista, ainda tem mais coisa pela frente. Que você seja uma mãe referencial, uma mãe cristã que busque e ama a Deus acima de todas as coisas, que você não fique correndo atrás de coisas vãs nesse mundo. A nossa vida é muito curta e a gente precisa aproveitar cada dia, porque cada dia o cronômetro zera. Não é assim? Termina, quando chega às 24 horas, ele zera de novo. Se você perdeu a oportunidade, aquela que passou, dificilmente você vai ter outra. A oportunidade é igual o quê? Homem careca e de barba. Ou você agarra de frente, ou se deixar passar não tem por onde agarrar, porque ele é careca, né? Então tem que agarrar de frente aqui, ó. Esteja preparado para as oportunidades. Incentive, oriente, gaste tempo com cada um dos seus filhos para que você veja essa realidade bíblica maravilhosa na sua casa, para que haja de fato esperança no seu coração. Mas isso não é um passe de mágica, volto a repetir. Isso não é uma varinha de condão que vai fazer, isso não é um gêniozinho da lâmpada. Isso só é possível quando nós colocamos Deus como primeiro lugar na nossa vida. E quando eu falo de Deus em primeiro lugar na nossa vida, você precisa refletir um pouquinho mais se de fato Deus tem sido o primeiro lugar na sua vida. Porque o que temos de mulheres que se dizem cristãs, mas que não têm vida nenhuma com Deus, o básico do básico do básico, congregar, eu vou quando eu quero, não tem senso de pertença, não tem responsabilidade nenhuma com a sua igreja local. Será que você verdadeiramente é uma mulher cristã? Ou você tem se tornado apenas uma mulher religiosa? Você sabe que aquilo é certo, mas você faz tudo errado. Você sabe que não deveria andar com certas pessoas, porque elas vão te corromper, conforme a Bíblia diz, mas você caminha com elas. Ou até você talvez não caminhe com elas, mas você faz as mesmas coisas que elas fazem. Você ouve o mesmo tipo de música, você veste o mesmo tipo de roupa. Porque está na moda, porque estão falando. Aí a gente observa como é que as nossas meninas vão ser sustentáculo, né? Quantas vezes você incentiva e compra, porque quando sua filha é pequenininha, quem compra as roupas é você, certo? Você trabalha, você paga, você, o marido, enfim, os pais. Quantas vezes desde pequenininha você já começa a vesti-las de forma inadequada? Aí quando você vê ela crescer, você quer que ela se arrume de forma coerente? Quando a gente já arruma de forma coerente, ainda corremos o risco, quanto mais quando a gente incentiva. Então, mulherada, nós precisamos botar o joelho no chão, nós precisamos orar sem cessar, nós precisamos gastar mais tempo na nossa casa. Sim, eu defendo essa bandeira. Precisamos ter um olhar atento, ninguém vai ver se o seu filho está triste, se ele está confuso, se ele está indeciso, com quem que ele está andando. Você não pode ser ingênuo. Vai dormir na casa da coleguinha tal, só porque antigamente se era menina com menina, se era menina, a gente até ficava mais tranquilo. Hoje em dia, muito cuidado, muito cuidado. Se você tiver que perder, né? Porque aquela companhia está estragando, você está vendo que está caindo para o lado, exerça a sua autoridade de mãe. Mude de escola, mude de cidade, veja quais são as possibilidades para que você veja essa alegria de ver a bênção de Deus sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas. Não tem nada melhor. Eu vejo uma geração de pais muito preocupados academicamente, isso não é errado, mas que investem muito pouco na vida espiritual dos filhos. Eu estou me referindo a mulheres cristãs. Se você que nos acompanha não é ainda mulher cristã, você é muito bem-vinda. Você precisa entender que a maior riqueza de todas dessa vida é ter Jesus no coração. Essa é a maior riqueza, porque daqui nós não levamos nada e Ele nos promete uma vida eterna. Então a gente tem que estar preparado para quando Ele nos chamar, que nós tombarmos aqui, porque todos nós tombaremos, não sabemos que dia, por isso devemos estar preparados no dia que se chama hoje.
Quantas vezes somos acometidas de doenças terminais, as coisas iam tão bem, de repente você tem que parar, e tantas outras circunstâncias que não são nem um pouco prazerosas nessa vida, não é verdade? Você sabe disso, do que eu estou falando. Prepare-se, o dia certo é hoje, para você buscar esse Deus maravilhoso, levar sua vida com Deus a sério. Se você nunca tinha parado para pensar na sua vida espiritual, está na hora. Eu convido você a buscar conhecer esse Deus. Coloque-se no seu devido lugar, você não é tudo isso que essa geração está dizendo que a mulher é isso, que a mulher é isso, que a mulher... Nossa, a mulher não tem mais nem altura para colocar, não é verdade? Não, meninas. Nós somos de carne e osso, falhas, fracas, precisamos de um Deus grande, poderoso, salvador, que tem interesse de fazer os nossos filhos e as nossas filhas bem-sucedidos. Mas tudo começa dentro da nossa casa, com o nosso tipo de ação, com o nosso comportamento, com a nossa vida com Deus. Como é que você quer que os seus filhos sejam filhos de Deus se nem você é? Como é que você quer que muitas vezes eles imitem uma mulher de Deus se nem você é? Você até se diz religiosa, mas não é. Então eu gostaria que você pensasse um pouquinho mais. Hoje, no bicentenário da nossa nação, nós sabemos que a única coisa que há de mudar a nossa nação é quando o nosso Deus for o Senhor dela. Se Ele verdadeiramente for o Senhor dela, todos os países que abraçaram a reforma protestante, que levaram a sério a palavra de Deus, tiveram as suas vidas transformadas, famílias transformadas e, consequentemente, os países mudaram e mudaram para melhor, se tornaram desenvolvidos, super desenvolvidos, e nós temos as grandes potências assim até os dias de hoje. Então nós precisamos ter esperança. Mas tudo começa na nossa vida com Deus. Tenha humildade, rogue ao Senhor, busque ao Senhor, suplique ao Senhor. Seu filho ainda é pequenininho, ensine, leve à casa do Senhor, no dia do Senhor, ensine-o a orar. Nas horas das refeições, não já chega para fazer as refeições, tenha gratidão, contentamento, quanta coisa nós podemos influenciar os nossos filhos e eles influenciarem a nossa nação a partir dos nossos pequenos ensinamentos, a partir da nossa observância bíblica no dia que se chama hoje. Não esqueça, todos os dias o relógio zera, o cronômetro zera e começa um novo dia. Enquanto você dorme, o nosso Deus está criando um espetáculo de dia. Às vezes você nem para observar. Você já teve o privilégio de ver o sol nascer, o sol se pôr. É algo tão esplendoroso que a gente diz, existe um Deus, mesmo que eu não sei quem é esse Deus. Enquanto você descansa, Ele trabalha por você. Mas você precisa colocar a sua vida inteiramente ao dispor dele. Você precisa gastar mais tempo com seus filhos. Eu quero lhe desafiar a gastar mais tempo com seus filhos, observar os seus dilemas, dar bons ouvidos, ter bons conselhos, muitas vezes até silenciar, porque dependendo da realidade, é melhor o silêncio do que falar para afastar. Você vai ter o gostinho de ver uma vida feliz, uma família feliz, quando Deus for o Senhor da sua família. Essa é a primeira bênção. Essa é a primeira bênção que o Salmo 144 nos traz aqui. Nós vamos ver 3 bênçãos que o salmista nos se refere. Bênção sobre os filhos, e aí ele fala filhos e filhas, né? Os meninos e as meninas. Esse é o padrão de Deus. O Senhor deseja abençoar o seu menino, a sua menina, o seu guri, a sua guria, o seu piá, a sua... Como é que chama a menina aqui? O seu piá aqui no Rio Grande do Sul é o gurizinho quando é pequeno, né? Então, para você que está nos ouvindo aí de Manaus, da região norte ou nordeste, aqui é uma questão de cultura, né? Nós temos a inteligência cultural também na tarde das mulheres. Então, observe que a gente consegue, sim, receber a bênção de Deus quando verdadeiramente Ele é o Senhor da nossa vida. Pois bem, vamos seguir para a segunda bênção que o texto nos traz? Assim a nossa nação vai ser totalmente diferente. Imagina quando o Senhor abençoar os nossos filhos. O que é que a gente quer mais, gente? Mais nada. Se a bênção do Senhor estiver sobre os nossos filhos, nós podemos morrer felizes, não é? É a coisa mais importante que nós temos para deixar para eles, né? E ver a bênção do Senhor sobre eles, né? Quando a gente fala em bênção, até nos dias de hoje, muitas vezes não se leva nem a sério mais, né? Bênção mãe, bênção pai na hora de dormir. Um dia desses, um colega da minha filha veio dormir aqui, a colega da minha filha veio dormir aqui, e ela, bênção mãe, e ela olhou assim, nossa, tu ainda dá bênção.
Às vezes até a coisa básica, né? Precisa ser lembrada. Deus te abençoe, minha filha. Então é um desejo nosso como mãe, de que a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso esteja sobre a vida dos nossos filhos. Pois bem, vamos lá, para caminhar um pouquinho mais. Segunda bênção, bênção sobre a economia. Olha o que nos diz aí o versículo 13. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Gente do céu, vamos até a parte do 14a, né? Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas. Não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Aqui traz mais uma bênção que o salmista nos reporta aqui. Já vimos a bênção dos filhos, já pensou a nossa nação tendo os nossos filhos abençoados? Agora nós temos a bênção da economia. O texto diz que os nossos celeiros sejam cheios, que os nossos rebanhos produzam vacas pejadas. E aqui a gente para pensar sobre a economia, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Economia no lar. Você é uma mulher econômica? Você sabe administrar bem? Como é que nós vamos ter os nossos celeiros cheios se você gasta todo o seu dinheiro com sapato? O seu celeiro vai estar vazio. Se você gasta todo o seu dinheiro trocando de iPhone, não, mas aí é minha vida, é o ar que eu respiro. Como é que os nossos celeiros vão estar cheios se você não consegue ter uma educação financeira básica na sua casa? Se nós estamos no mês de setembro e você já está vivendo com o salário de dezembro ou de janeiro do ano que vem. Meninas, nós precisamos parar com essa ideia louca do consumismo, da ansiedade, da compulsividade, para que não sejamos mulheres extremamente endividadas ou endividadas. Isso não é bíblico. A Bíblia nos mostra que esse caminho de ser bem-sucedido na economia, e quando eu falo nisso, eu não estou falando simplesmente de quem ganha muito e quem ganha pouco. Tem mulheres que ganham muito, mas que sabem administrar nada. Recebeu, já está devendo todo, só vive de pagar a conta, não sabe o que é uma economia. Todas nós precisamos entender que não se gasta tudo que se ganha. Isso é economia básica. Se você não tem esse hábito, porque isso é uma questão de estilo de vida, economia, a mulher que é econômica, ela é econômica em tudo. E quando eu falo em ser econômica, eu não estou falando de ser canguinha, mão de vaca, tá? Você pode viver muito bem, mas você pode ser uma mulher econômica. O texto diz que, olha aqui, que os nossos celeiros transbordem, ou seja, que nós tenhamos em abundância as coisas, e não com aquela mesquinhez, né? Tudo na conta, fatia contada, só pode comer um pedacinho da bolacha creme crack. Não, não é isso que está falando. Deus quer derramar a bênção sobre a economia aí também na sua casa. Os seus rebanhos tenham vacas pejadas, ou seja, aquelas vacas de valor, vacas que valem muito dinheiro, porque tem vacas e vacas, né, gente? Tem vacas que se produz 4 litros de leite, tem vacas que você tira 40 litros de leite. Então, é nesse contexto que o Senhor quer derramar a bênção sobre a sua casa. O texto fala para que não tenha fome, não tenha miséria. Mas fala sério, é isso que nós vemos no nosso país? Que nós tenhamos investimentos, sejamos mulheres que sabem investir, investimentos lucrativos inclusive, mas sem prejuízo, né? Porque tem umas que se metem a querer fazer uns investimentos e acabam perdendo tudo do que tem, ou seja, ainda fica devendo. Quero falar para você que tudo começa em casa. Você precisa ter uma vida frugal. Sabe o que é uma vida frugal? Não precisa querer mostrar nada para ninguém. Aliás, normalmente as pessoas que de fato podem, elas não se projetam. Normalmente quem quer se projetar e mostrar que tem o que não tem, é o que não tem. Acho que eu embolei sua cabeça, né? Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos da educação básica, de administração de finanças. O Senhor nos deu o trabalho, o salário, a saúde. O seu salário é fruto da providência de Deus. E Ele nos dá. E nós que somos mulheres cristãs já entendemos que 10% é dele, a gente devolve para que a casa dele seja mantida, e isso deve ser com alegria, faz parte da nossa vida, do nosso culto, com ofertas, com dízimos e ofertas. E os 90% que fica conosco é para que nós administremos bem, para que os nossos celeiros estejam cheios. Cíntia, é por isso que eu compro não sei quanto lá no mercado, porque tá vendo? O texto diz que é para ter o celeiro cheio, minha despensa então tá cheia. Mas você pode? Não. Se você pode gastar só 200, por que você está gastando 600? 600 já seria equivalente a 3 meses.
Ah, mas por que fulano gasta? Mas fulano não é você. Se você não pode ter o carro do vizinho, por que você tem que ter o carro igual ao do vizinho? Ah, porque o vizinho trocou de carro, então eu tenho que ter. Contentamento. Contentamento tem a ver com essa bênção aqui também de economia. Queira crescer nessa área. Queira administrar melhor as finanças, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido, para que não falte nada na sua casa. Não saia da miséria, saia de ficar só devendo, tomando empréstimo e pagando aluguel e fazendo. Organize, peça sabedoria a Deus. E nós temos exímios administradores, pessoas que têm autoridade na área de finanças, né? Tenho certeza que você tem algumas conhecidas. Muitas vezes nem precisa pagar, tem alguns que dão cursinho e são pagos, na grande maioria, mas tem algumas irmãzinhas bondosas que podem lhe instruir, lhe ajudar ainda de uma forma que você consiga entender que isso faz parte da espiritualidade. A Bíblia diz: a ninguém deveis a não ser o amor. Mulher cristã não vive devendo. Mulher cristã não compra além do que ganha. Mulher cristã, principalmente a reformada, ela sabe que ela precisa economizar para uma hora da urgência. Ela não gasta tudo que tem. Agora, como é que você vai ensinar os seus filhos se você é uma mulher gastona? Se o seu marido, coitado, trabalha e você gasta. Ou ao contrário, existe também o contrário. Precisam de ajuda, precisam conversar, precisam se ajustar. Ah, minhas queridas, não precisamos de muito nessa vida para viver. Mas quando nós temos uma administração financeira correta, a bênção do Senhor recai sobre nós. Nós temos exímios administradores na Bíblia. Quando eu olho a vida de José, não é? José é um exímio administrador, naquela época que não tinha tecnologia, que teve não sei quantos anos de seca, o povo passou fome e ele trabalhou de uma forma majestosa e todas as nações iam comprar os alimentos lá e ele não dava. Viu? Você que diz assim, ah, mas tem que dar tudo. Não, tem que dar tudo não. Ele vendia, mais barato, mas ele vendia. O texto diz que ele vendia. Leia lá em Gênesis para você dar uma olhada. Que tipo de mulher você é? Que tal você parar um pouco? Ah, mas é porque tem promoção. Todo dia tem promoção. Quando sua emoção domina a sua razão, tudo na sua vida dá errado. Você precisa ter disciplina e fazer sempre aquela pergunta: eu preciso? Preciso. Aí faz a segunda. Mas eu posso comprar? Não. Então eu não vou comprar. E a resposta pode ser diferente. Ah, eu quero. Tá, você quer. Mas você precisa? Não, não preciso. Passo sem ele. Reflita um pouquinho sobre a sua vida, nessa data magna. Como é que você tem administrado as suas finanças? Como é que você tem ensinado os seus filhos? Desde as coisas básicas. Lava a louça com a torneira toda aberta, deixando a água escorrer. Ah, mas eu pago a conta, mas vai faltar água em outra casa por causa do seu gastar à toa. Tempo de banho. Poupança, economia, roupa, comida, tudo. Dá para ter tudo, mas dá para você economizar para que numa hora que você consiga verdadeiramente ou precise por um infortúnio, um acidente, uma questão de saúde, tantas coisas, você já tem a sua reserva ali, não precisa ficar sempre na dependência dos outros. Então, a bênção do Senhor recai, segundo esse salmo aqui, sobre os filhos, sobre a economia e também sobre a cidade. É o terceiro ponto e último. Bênção sobre a cidade. Observe aí no versículo 14, a partir da parte B. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo, quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Quantas notícias tristes nós vemos. Quantos gritos de lamento nós vemos. Já parou para pensar? Quando a gente fala em gritos de lamentos, você pensa aí em mortes, você pensa em estupro, em roubo, em tentativa de suicídio. Por que os nossos jovens estão tentando se matar? São muitos os que se matam. O índice de suicídio tem crescido absurdamente. Aqui no Rio Grande do Sul é um dos índices mais altos do nosso país. Haverá sim, minhas queridas, respeito, haverá desenvolvimento, haverá progresso. Quando a gente colocar em prática o versículo 15. Sim, bem-aventurado o povo, cujo Deus é o Senhor. Está aqui o segredo de tudo isso que eu quis falar até agora. Será que Deus verdadeiramente tem sido o Senhor da sua vida? O segredo está no Senhor. Olha para cima. Existe um Deus.
Como será o futuro do nosso país? Observando o presente. Como que você, como mulher cristã, não faz diferença nenhuma em lugar nenhum? Você muitas vezes tem atitudes de mulheres que nunca conheceram a Deus, ou atitudes até piores do que aquelas que não confessam até Deus. Você precisa viver conforme a palavra de Deus. O seu comportamento poderá trazer muito progresso para o nosso país, mas como, Cintia? Sim, eu já falei, uma família que vive bem ajustada, que tem Deus como Senhor, é capaz de frear o mal de uma cidade inteira. Agora você imagina quando junta a sua, a minha, uma outra, nós faremos a diferença quando exercermos o nosso papel conforme os preceitos bíblicos. Quando você buscar edificar o seu lar, a economia, as cidades com cidadãos de bem, ensinando conforme a palavra de Deus, quando você se adequar aos ditames da palavra de Deus, quando você deixar de ser apenas religiosa e passar a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deseja para a sua vida, quando você fizer a diferença aí na sua casa, aí com seus vizinhos, no seu trabalho, na sua cidade, no seu estado, no nosso amado Brasil, nós temos mulheres que já têm feito essa diferença. Nós temos mulheres que têm gastado o seu tempo buscando fazer aquilo que o Senhor diz. Você pode ser uma delas, mas todas nós precisamos melhorar. Ah, como será feliz a nação, de fato, onde o nosso Deus é o Senhor. Esse é o desejo mais profundo do nosso coração. Ver uma nação pujante, ver uma nação que tem franco desenvolvimento, ver uma nação que tem o único Deus, que é vivo e verdadeiro. Essa sim será uma nação feliz, teremos um povo feliz, não vai haver mais grito nas cidades, não vai haver mais lamento, não vai haver mais tristeza. Quando a tristeza chegar por um ou outro motivo, eles vão saber, nós vamos saber que existe um Deus que ouve, que cuida de cada um de nós e que nós não precisamos ficar desesperados. Feliz sempre será a nação cujo Deus verdadeiramente é o Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe a nossa amada nação. Que você passe a amar mais a nossa nação. Precisamos ter um amor patriota, precisamos amar o nosso país, precisamos valorizar o nosso país, porque a nossa tendência é sempre dar o fora dele, né? Não precisamos sair daqui. Busquemos a misericórdia do Senhor. Vamos orar, nos humilhar, nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que o Senhor sare a nossa terra, que a nossa nação seja cada vez mais uma nação feliz. E só assim será quando verdadeiramente Deus for o Senhor dela. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e sare a nossa amada nação. Eu queria, antes de encerrar, apenas deixar alguns breves abracinhos. Hoje eu vou deixar abracinhos apenas para algumas aniversariantes que eu tenho conhecimento, né? Nossa amada Sinara, que fez aniversário aí no finalzinho de agosto, né, Sinara? Eu só vi depois no chat, no dia eu não consegui. Que Deus te abençoe, minha amada, direto de Teresina, em Piauí, esposa do nosso pastor Alex. Deus continue abençoando sua vida, viu, querida? Feliz aniversário atrasado, mas ainda em tempo. Essa semana nós queremos deixar um abraço especial, que está completando mais um ano de vida, ou completou durante essa semana, nossa querida Ângela, que sempre nos acompanha, né, Ângela, aqui de Canoas, a nossa irmã Elisiane, ou a Tica, como a gente chama, a nossa querida Sandra, a nossa Jordana, lá de Bagé, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E o abraço mais que especial vai para você, mulher brasileira que ama a nossa nação. Olha para cima, existe um Deus que quer sarar essa nação e tudo começa aí, a partir da sua vida, da sua casa e da sua família. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele sare a nossa nação e que o nosso amado Brasil conheça verdadeiramente o único Deus, vivo e verdadeiro. Eu aguardo por você na próxima semana. Até lá. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros.
outrora perdida. Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Volta teus olhos pra Deus.